O bebê, o lactente, ele tem um sistema digestivo imaturo e que vai amadurecendo à medida que ele cresce. Então, a grande maioria dos quadros de cólica, de disquesia, vão ser relacionados com essa imaturidade e vão melhorando à medida que o bebê vai crescendo. Nossa, se descobriu e aí a dieta resolve. E aí a gente daqui a pouco tá chegando num momento que tem que ver, que a gente vê que não é tão de boa assim só tirar o leite, né? E a gente pode estar aumentando o risco dessa criança depois fazer uma alergia de fato. Mas assim, o que eu vejo ainda acontecer? Crianças que chegam no consultório sem receber leite derivados, porque aumenta muco, segundo, né, alguém falou, algum outro profissional falou. A criança que exclui o glúten, que a família exclui o glúten, porque o glúten é um vilão. A criança que não come um monte de coisa que tranquilamente caberia numa dieta normal de uma criança que não tem diagnóstico e que a gente está transformando alimentos que não teriam risco nenhum para uma pessoa que não tem alergia. A gente está mostrando para a criança que tem alimentos que estão lá na categoria de vilões, porque a gente tem um monte de informação ruim espalhada por aí. Restrição alimentar é um tratamento. E tratamento se faz para quem tem diagnóstico. Pronto. Tem que fazer diagnóstico para tirar o alimento. Exato. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Canguru. É o podcast da Clínica Recanto Canguru. Somos uma clínica transdisciplinar de pediatria aqui em Porto Alegre. E foi pensando em trazer as nossas trocas que a gente tem diariamente lá na clínica, que são super ricas, né, de pediatras, de especialistas, de colegas de outras profissões, todos voltados para a pediatria. E foi pensando nessas discussões que a gente fez esse podcast, né? Que a ideia aqui é a gente trazer as trocas multidisciplinares que rolam em função de vários assuntos. E hoje a gente vai falar, então, de alergias alimentares. Antes de apresentar os nossos queridos participantes, eu quero lembrar vocês que a gente está no YouTube. Então, quem está lá no YouTube vai estar vendo as nossas carinhas aqui. Aproveitem e já nos sigam, ativem o sininho para receber sempre que a gente tiver episódio novo. A gente está agora a cada 2 semanas, então uma terça sim, outra não, vem um episódio novo para vocês. E a gente está também no Spotify e lá no Instagram a gente está sempre conversando sobre os próximos episódios, né? Às vezes vem participações das pessoas que nos seguem aqui com perguntas, podem mandar aqui, a gente está construindo esse programa juntos, e então mandem comentários que a gente vai também sobre o episódio de hoje seguir conversando depois. Quem está aqui com a gente hoje, então? Hoje a gente tem eu, Antônia, sou pediatra lá da clínica, e a gente tem a nossa Nutri, Bianca. Oi, pessoal. A Carol, que é a nossa gastro. Oi, pessoal. Carolina Soares, a Bianca Casarotto, né? Porque Café com Canguru a gente chama assim. E um convidado super mega especial que não atende lá com a gente, mas ele é super canguru. Ele é a nossa referência de alergista. Ele é excelente no que ele faz, tanto me fugiu a palavra, mas tanto tecnicamente quanto no acolhimento às famílias e no nosso jeitinho que a gente acredita de trabalho, que é o Renan. Um prazer gigante te ter aqui. Obrigado, Antônia. Obrigado, Bianca, por estar aqui. Muito bom, muito bom. Vamos conversar bastante. E a gente tem só feras aqui, né? Tá super completa essa mesa. Eu, como pediatra, não tenho como entrar nesse assunto sem trazer lá o iniciozinho, né, da vida. Aquele momento de vida super angustiante, o recém-nascido. E é uma questão que vem cada vez mais comum e cada vez mais angustiando as famílias, que é a alergia ao leite, né? Então, essa alergia, hoje a gente tem aqui a Carol, o gastro, e o alergista para falar os 2 aspectos dessa alergia. Mas, antes disso, antes da gente falar da alergia em si, a gente falar sobre aquelas questões que podem, às vezes, até ser normais do recém-nascido, mas como se tem falado muito em alergia ao leite de vaca, se suspeita muito e, às vezes, até a gente pesa a mão, né, patologizando questões que são normais do bebê. E eu queria que a Carol conversasse um pouco com a gente sobre,
primeiro sobre essas questões que podem ser normais, né? De cólica, de disquesia. Isso aí cabe ao pediatra, né? A gente tranquilizar as famílias, né? Do processo de amadurecimento do bebê, que está aprendendo a funcionar aquele corpinho e às vezes vai ter algumas questões que podem ser vistas pelos pais como alterações e vão parar lá na Carol, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente começar falando isso, né? A questão da cólica e da disquesia, elas são manifestações de distúrbios funcionais do lactente. O que é isso? Tem relação com a imaturidade do sistema digestivo do bebê. O bebê, o lactente, ele tem um sistema digestivo imaturo e que vai amadurecendo à medida que ele cresce. Então, a grande maioria dos quadros de cólica, de disquesia, vão ser relacionados com essa imaturidade e vão melhorando à medida que o bebê vai crescendo. Porém, tem descrito na literatura que a cólica, a disquesia, podem sim também ser sintomas de manifestações inespecíficas da alergia alimentar. E às vezes isso na prática é difícil a gente diferenciar até que ponto é do distúrbio da imaturidade ou se é da alergia alimentar, se tem uma alergia por trás causando ou potencializando esses sintomas. Então, uma dica que eu dou é que, assim, acho que no momento que tu tem dúvida, faz uma dieta de exclusão. Retira a proteína do leite, né, que seja 2 semanas. E aí que eu também reforço a importância de a gente fazer o teste de provocação oral, né? Faz a exclusão e vê se o teu paciente tem melhora dos sintomas, mas faz o enfrentamento, volta a reexpor a criança ao alimento e vê, se for uma alergia, o que tende a acontecer? Os sintomas vão melhorar e quando tu voltar a reexpor a criança àquele alimento, os sintomas voltam e aí a gente tem certeza do diagnóstico de alergia. Mas certamente a maioria desses quadros de cólica e de disquesia são das questões da imaturidade mesmo do sistema digestivo do bebê. Perfeito. Que a gente falta, às vezes, orientar, né, as famílias, tranquilizar de que o que tem que fazer, né? A gente dá acolhimento, a gente dá suporte. Por mais que pareça que o bebê está sofrendo, para ele pode ser um sofrimento, mas que não necessariamente seja algo patológico. E nosso papel é acolher, né? Exato. E uma coisa que eu sempre faço também, que às vezes chega muito para mim, né? Um bebê com a cólica, será que é alergia? Num primeiro momento, às vezes eu tenho a impressão de que não tem uma alergia relacionada, mas eu falo sempre para as famílias, nós vamos acompanhar esse bebê, vamos ver ele daqui a 15 dias de novo, vamos reavaliar, mudou o padrão dos sintomas, bom, então vamos fazer uma dieta de exclusão. Então, às vezes, num primeiro momento também não precisa ser feito isso, né? Sempre tu vai acompanhando e reavaliando essa criança. Isso só já traz, às vezes, só o fato de, tô com a gastro tá olhando. Exato. Tá me dizendo que dá para observar, né? Já tranquiliza. Dá para a gente dizer alguns sinais que são mais evidentes, assim, de que não, acho que é legal a gente avaliar de fato se é uma alergia? O quadro mais comum da alergia, e eu acho que é importante, depois o Renan vai falar também, a gente tem 2 formas, né? 2 manifestações. Existem as alergias IgE-mediadas e as não IgE-mediadas, né? Então, que a minha parte gastroenterológica, a gente maneja a alergia não IgE-mediada. E a forma mais comum de apresentação é o sangue nas fezes, sangue vivo nas fezes, que a gente chama que é a proctocolite alérgica, né? Então, um bebê que sangra nas fezes, esse é um bebê que com certeza tem que ser avaliado, fazer uma dieta de exclusão é a forma mais comum. Geralmente começa a ocorrer por volta do 2º, 3º mês de vida e em muitos casos bebês em aleitamento materno, né, exclusivo. Então, esse é o principal. Mas a criança com alergia tem diferentes fenótipos. Então, às vezes, é difícil tu diagnosticar, assim, num primeiro momento, né? Pode se apresentar de diferentes formas. Diarreia, sangue nas fezes, sangue e muco nas fezes. Pode ter o refluxo também, isso é importante falar. Hoje em dia, um bebê que tem doença do refluxo, os guidelines sugerem pra gente, a primeira coisa que tu faz hoje em dia, quando tu tem um bebê que tu tem que manejar para a doença do refluxo, não estou falando do refluxo fisiológico, né? Mas a doença do refluxo, que aquele refluxo traz problemas, choro, irritabilidade para o bebê, a primeira coisa que tu faz hoje em dia é também fazer uma dieta de exclusão da proteína do leite de vaca. Então, são diferentes fenótipos, né? E no meu caso, ainda falando da não IgE-mediada, eu não tenho exames que vão me subsidiar esse diagnóstico, diferente do quadro da IgE-mediada. Né? Então, são reações que a gente fala que são reações mais tardias, que podem acontecer a partir de 2 horas da exposição até 72 horas depois, dias depois da exposição. E então, o que a gente costuma fazer? Então, quando eu tenho um bebê com sintomas que sugerem alergia, sinais e sintomas sugestivos de alergia, a gente tem que fazer uma dieta de exclusão de 2 a 4 semanas, geralmente se faz, e depois se faz o que eu falei, né? O teste de provocação oral. E é importante fazer o teste de provocação oral.
para confirmar mesmo aquele diagnóstico, né? Eu sempre digo para as famílias, as mães que têm que fazer dieta, a gente tem que fazer essa confirmação, porque daqui a pouco a gente mantém uma dieta restrita por um longo período sem necessidade, né? Que às vezes as famílias ficam até um pouco receosas, né? Ah, mas melhorou, tenho medo que volte a sangrar nas fezes, tenho medo que volte a ter a cólica. Isso é muito engraçado, né, Carol? importante. Porque isso pega num ponto em que a gente fala muito aqui, e já tiveram episódios sobre isso, que é as questões da culpa materna, né? Então, assim, a mãe fica se sentindo muito culpada em daqui a pouco ter que reintroduzir o leite para fazer o teste de provocação oral e fica arrasada se a criança tem algum sintoma de novo, né? Mas é que é importante que a gente saiba que não tem uma forma de afirmar o diagnóstico sem ser fazendo esse processo. Exato, e isso que eu falei, né? Eu não tenho exames laboratoriais, exames de imagem, nada que vai me subsidiar esse meu diagnóstico. Então, o meu diagnóstico é clínico. Então, eu preciso ter esse período de retirada da exposição e a reexposição posteriormente, né? Para ter a certeza do diagnóstico. Eu sempre falo para as famílias, isso é importante a gente ter essa certeza, né? Dá licença um pouquinho. Eu sei que o papo tá bom, mas a gente não explicou a diferença entre uma alergia IgE mediada e não IgE mediada. E eu vim fazer uma breve explicação. IgE mediada é aquela alergia mais famosa. A gente chama de alergia IgE mediada ou imediata. São aquelas reações mais conhecidas da gente quando a gente pensa no imaginário em alergia, que vai dar aquelas vermelhidões, inchaço, que pode dar anafilaxia, que é aquela chegar a um quadro mais grave. Não IgE mediada é aquela alergia mais inespecífica, essa mais comum hoje em dia, nessa questão que a gente vem conversando aqui no episódio de alergia ao leite. Vai dar aqueles sintomas mais tardios, mais arrastados e gastrointestinais, geralmente. Pode ter alguma vermelhidão, mas a maioria das vezes vai ser vômito, diarreia, sangue nas fezes, baixo ganho ponderal, doença do refluxo, tá? Acho que vocês precisavam dessa explicaçãozinha para conseguir aproveitar melhor o episódio. A conversa tá muito boa, vamos continuar. Até porque isso que a Bianca trouxe, né, da culpa materna, e por outro lado, fica essa coisa assim, é eu, aquela mãe super poderosa, né, que acha que pode dar conta de tudo. É só eu tirar o leite, né? E aí pode ser que ele esteja sofrendo por conta disso, é só eu tirar. E eu vejo muito isso como pediatra, né, que estou lá acompanhando mais de pertinho. E às vezes eu tento tranquilizar, olha, isso está parecendo mais disquesia, olha, isso é um refluxo fisiológico. Mas é só eu tirar o leite da dieta, né? E às vezes daí ou faz errado, não cuida daí bem direitinho o que tem que tirar, e fica aquele meio termo, né? E não faz o TPO, aí a gente não consegue saber de fato. Então, acho importante a gente ressaltar a importância dessas 2 a 4 semanas serem feitas bem direitinho, e aí acho que a Bianca pode falar pra gente também. E o TPO, e fazer o teste de provocação oral, que a gente chama de TPO, que é o padrão ouro, não é porque eu não tenho um exame de sangue ou um exame de imagem, isso é padrão ouro diagnóstico, né? E aí tem também, além dos cuidados de fazer direitinho, os cuidados depois, uma vez feito o diagnóstico, de essa mãe ter um suporte também em função da alimentação, né? E só uma coisa que é importante é isso, às vezes eu também elas chegam pra mim, eu li, alguém me falou, uma amiga tem um filho com alergia, eu já tô restringindo o leite, não é restringir. Eu já não tô tomando leite, mas ela segue comendo queijo, iogurte. Não, tem que ser se a gente suspeita, tem que ser uma exclusão total da proteína, né? Então, isso também é importante. A educação no consultório, a gente fala isso muito, né? Educar as famílias para que eles entendam e saibam, por exemplo, pegar um produto, ler o rótulo, ver que nem sempre leite vai ter escrito leite, ou tem algum outro nome em que ele vem disfarçado ali, né? Então, conhecer de fato o que... Bom, eu pego esse produto, eu olho, tem caseinato. O que é caseinato? É um indicativo de que ali tem leite. Então, eu preciso excluir esse alimento também da minha dieta. E, às vezes, são alimentos que a gente nem pensa que tem leite na composição. Exato, às vezes eu falo isso para saber. É um alimento que não faz sentido nenhum ter leite ali, mas, às vezes, tem um componente do leite, né? Então, a gente precisa educar essas famílias para que elas saibam, de fato, excluir
o leite da dieta para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso também, né? E que eu acho que é bem interessante ter a parceria com os nutricionistas, né? Até para que a gente não tenha uma mãe em uma restrição absurda ou não comendo um monte de coisa. E daqui a pouco isso vai ter um impacto emocional também. A gente sabe o quanto a alimentação impacta nos sentimentos, né? Então, a gente usa o alimento como... eu sempre uso o exemplo, assim, se a gente pensar na palavra comemoração, a palavra comer tá ali, né? Então, não tem como, tudo envolve alimento. A gente tá falando de algo que a gente faz 3, 4, 5 vezes ao dia, que é comer. Então, o quanto isso vai impactar no emocional dessa mãe, no emocional dessa família, né? Então, precisa ter suporte. Quanto mais suporte, melhor. E nutricionalmente também, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo, essa semana ainda falei para uma mãe que eu atendi, a preocupação dela era muito se o leite dela não ia ficar fraco, se ia ter todos os nutrientes necessários para o bebê. Eu disse sim, mas não é essa questão que a gente tem que se preocupar apenas, mas a gente tem que ver se tu vai ser uma mãe com condições de dar todo o suporte que o teu bebê precisa. Então, a gente precisa olhar para a tua alimentação também, né? A consulta em si foi para bebê, mas eu falei isso para ela e daí ela ficou meio, ai, não, eu sei, mas é porque eu fico preocupada mais com ela. A gente tem que preocupar com a mãe também, né? E nesse sentido, até é importante a gente também ressaltar que as mães que estão em dieta têm que fazer reposição. Tem. O recomendado é fazer reposição de cálcio e de vitamina D enquanto elas estão em dieta. Perfeito. Uma coisa legal, assim, que é uma coisa nova, né, que tem usado, que tem se levantado é o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial nessa parte, né? Então, hoje a gente tem alguns aplicativos que fazem a leitura do rótulo e podem indicar para a mãe se tem leite ou não. E é interessante porque eu estou co-orientando um projeto de TCC. A mãe que acompanhava comigo, ela é professora de TI ali da UFSPA. E a gente está desenvolvendo um aplicativo com inteligência artificial para fazer a leitura do nome do rótulo e não do código de barra. Então, para indicar se tem leite, ovo, soja ou trigo nos alimentos. E tem um projeto também que está com outro aluno que é começando a tirar foto do prato. E é pela foto, pela inteligência artificial, a gente já está começando a identificar se aquilo tem leite ou se tem algum alergênico. Então... Não tem limite, gente, na tecnologia. Então, assim, é umas coisas que a gente vai começar a falar do uso da inteligência artificial, do uso das novas tecnologias, dos novos algoritmos para ajudar na educação e no manejo desses pacientes. Bem legal. Que show. Que legal. Esses aplicativos a gente usa muito com os adolescentes, né, para que eles possam ter também autonomia nas escolhas. Isso faz parte de uma etapa lá da consulta. A gente lança a mão dessas ferramentas que a gente tem à disposição na palma da mão, né? Então, pensar nisso agora trazer a tecnologia a favor. Mais qualidade de vida para essas pessoas com restrição, né? Não, e uma coisa interessante que até o Renan falou dos outros alimentos, que a gente está falando tanto em leite aqui, porque a proteína do leite é o mais alergênico para o lactente. Mas tem crianças que têm alergias a outros alimentos também, né? Então, também isso é importante a gente ressaltar. Que a gente vai tender, acho que, falar muito da proteína do leite, mas enfim. Vamos falar dos outros alimentos também. Mas ainda sobre o leite, quero aproveitar que a gente está com os dois aqui, com a gastro e com o alergista, né? Para a gente deixar claro quais são as diferenças. Eu ia falar só da gente diferenciar a alergia ao leite IgE mediada e não IgE mediada, mas... uma coisa que pode ser muito óbvia para muitas pessoas, mas que ainda vem a dúvida, que é um terceiro elemento relacionado ao leite. Acho importante a gente deixar claro que há intolerância à lactose, né? Então, vamos diferenciar esses três, assim, para tentar... Os dois, o IgE mediado e não IgE mediado, às vezes não é tão fácil. Mas vamos deixar claro para as pessoas como é que funciona isso. Isso eu acho importante, porque eu sempre digo, né, para as famílias, a lactose é outro componente do leite. É um carboidrato, né? Então, a gente escuta tanto falar em intolerância à lactose,
E às vezes até fazem confusão, falam alergia à lactose, intolerância à proteína do leite, que são coisas diferentes também. A intolerância à lactose é uma deficiência enzimática, é uma redução da produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose, e que geralmente a gente vai ver isso numa criança maior, no adulto, no idoso, enfim, mais provavelmente em crianças de idade escolares, que já podem começar a manifestar. Vamos só reforçar que intolerância à lactose em bebês é muito raro. Raríssimo, raríssimo. Né? Então, eu sempre falo, quando a gente tem uma criança que a gente está suspeitando que tem algo alimentar, né? Algum sintoma causado por algo alimentar relacionado ao leite, é a proteína que tem no leite, é outro componente. Né? E isso é importante porque a gente pega muitas vezes as mães em dieta usando produtos, tomando leite zero lactose. E às vezes indicado por outros colegas, entendeu? exato. Que a confusão existe. Muito, ou até uma criança que por algum motivo já está usando uma fórmula zero lactose também, né? Então, isso é importante a gente falar. Os produtos zero lactose não nos servem, né? Para a mãe, ela não pode ingerir esses produtos quando ela está em dieta, leite, porque eles contêm proteína do leite. Então, isso é importante a gente diferenciar. Os sintomas podem ser parecidos. A intolerância à lactose dá diarreia também, que a alergia pode dar também. Mas isso a gente vai ver conforme a faixa etária da criança, né? Um lactente é muito mais comum ter uma alergia à proteína do leite de vaca do que ser intolerante à lactose. Isso aí. E a divisão, assim, entre as alergias. Falando especificamente das alergias, essa divisão que a gente faz de IgE mediada e não IgE mediada é uma divisão muito prática que facilita muito o nosso manejo, mas podem existir uns meios do caminho aí, entendeu? Crianças que antes eram não IgE mediadas e passam a ser IgE mediadas. Crianças que são não IgE mediadas, mas já têm algum componente IgE mediado, por exemplo, da dermatite atópica, que aí a gente considera como uma alergia alimentar mista. Então, fica claro, isso aí é necessário a gente dividir entre os sintomas não IgE mediados e IgE mediados, mas ficar claro que as crianças com alergia alimentar não leem livro, assim. Cada uma é completamente diferente da outra e a gente fica bem doidinho no consultório tentando manejar isso aí. Isso é bem interessante. Tem uma corte que está sendo acompanhada lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que o estudo se chama GAIMAP. E eles estão acompanhando crianças, se não me engano, cerca de 900 crianças com proctocolite alérgica. E muitas delas, mais adiante, estão apresentando a forma IgE mediada. E aí a gente não sabe, será que essa criança, será que ela já tinha essa probabilidade de apresentar, continua o mesmo fenótipo alérgico? Ou será que a restrição que ela fez durante esse período fez ela não virar o sistema imunológico para o lado da tolerância e virar mais para o lado do alérgico IgE mediado? Porque hoje tem essa discussão que as restrições em um indivíduo que é previamente, geneticamente feito para gerar alergia, a restrição não é boa. A restrição, ela propicia mecanismos não tolerogênicos, mecanismos alergênicos. E aí a gente fica, né, meio assim, até falando um pouco sobre essa questão não IgE mediado, tem alguns poucos estudiosos que falam que a gente até poderia aguardar se for um paciente, né, que é estável. A gente não assim, sabe a história natural da doença se a gente não fizesse restrição, direito. Porque a gente põe todo mundo em restrição. Mas dentro desse próprio estudo que eu tô falando, é uma corte bem interessante que eles estão acompanhando nos Estados Unidos, 20% das crianças não fizeram restrição e os seus sintomas resolveram. Tá vendo? Então, e tem um estudo da própria, uma das autoras principais dessa corte, que está acompanhando essa corte, ela é a Vitória Martin, o nome dela. Ela publicou uma série de casos de 4 pacientes com proctocolite alérgica, crianças que sangravam nas fezes, e elas não fizeram restrição, as mães não, crianças em aleitamento materno, as mães não fizeram restrição, e usaram probiótico, usaram lactobacillus GG. E todas melhoraram também, entre 7 a 28 dias, nesses 4 casos. É muito interessante vocês trazerem isso, porque é outra situação, porque essa questão toda de alergia ao leite é relativamente nova, né? E aí se viu a dieta, nossa, se descobriu, e aí a dieta resolve, e aí a gente daqui a pouco está chegando num momento que tem que ver, que a gente vê que não é tão de boa, assim, só tirar o leite, né? E a gente pode estar aumentando o risco dessa criança depois fazer uma alergia de fato. E nesse sentido, até que a gente estava falando dessa questão tolerogênica, tem um estudo recente que eu
apresentei até num outro local há pouco tempo, falando das fórmulas extensamente hidrolisadas, que são as fórmulas para alergia, onde tu faz a quebra da proteína, né, e ficam pequenos peptídeos, comparando com as fórmulas de aminoácido. E tem estudos in vitro, não em humanos, falando que as fórmulas extensamente hidrolisadas poderiam ajudar mais na aquisição da tolerância comparado com a fórmula de aminoácido. Eu acho que, resumindo assim, o que eu uso, esses exemplos, talvez não muda muito agora na prática, a gente vai continuar fazendo dieta de restrição. Mas é para mostrar para as pessoas, e até para quem está nos ouvindo, o quão benigna é a doença da proctocolite. O quanto a gente fica super preocupado com aquele sangramento das É uma coisa fezes, que angustia os pais. Angustia muito, mas Isso. é uma doença que praticamente nenhuma ou poucas crianças vão apresentar alguma consequência mais grave para isso. Exato. Então, São importante bebês falar que isso. são saudáveis, estão ganhando peso, estão crescendo bem, porque isso às vezes também o pessoal faz confusão. Isso. Ah, não é alérgico porque tá ganhando peso bem. Não, a maioria dos bebês alérgicos, os que têm proctocolite alérgica, vão estar ganhando peso bem. Às vezes o que a gente vai ver de impacto disso é, às vezes, num registro de desconforto que eles tiveram. Então, algumas coisas que podem gerar algum desconforto, eles começam a recusar, mas isso lá na frente. Então, se tiver um bom manejo, a gente vai contornar essa situação, né? Mas e o que eu acho importante também reforçar, a gente está batendo na tecla da alergia à proteína do leite de vaca, mas são aqueles alimentos em que a gente vai ter que expor a criança e que de preferência seja feito ali na introdução alimentar, nos momentos iniciais, né? E aí a questão da dermatite atópica a gente já vai ficar de olho. É uma criança PLV, é uma criança com histórico de dermatite atópica, asma, a gente vai fazer a introdução alimentar, a orientação é que seja feita da mesma forma do que as crianças sem histórico de alergia, só que a gente vai precisar, sim, expor essa criança a outros alimentos com potencial alergênico para a gente avaliar de fato se tem mais alguma alergia ali ou não. Acho que atropelei, né? Mas é porque eu fiz uma linha de raciocínio importante aqui quando a gente começou. Porque o Renan trouxe a questão do leite, né? Que quando o Renan falou ali que essas crianças que a gente manteve a dieta de isenção depois podem estar fazendo alergia já mediada porque ficaram restritas, ele trouxe o conceito que a gente fala lá na introdução alimentar, a gente educa as famílias de janela imunológica, né? De essa ideia de que tenho medo de alergia ao ovo, vou esperar mais tempo, quanto mais tarde melhor, é o contrário, né? Então, exato. A gente está trazendo... Agora a gente começou pelo leite e agora vamos chegar na introdução alimentar, né? O momento de expor essa criança aos alimentos. E aí tem essa questão de quanto mais cedo ali, melhor, né? Principalmente quando tem essas questões de dermatite atópica. Vamos falar um pouco quais são os alimentos, né, da tua prática, assim, os mais comuns. E tem uns alimentos que vêm aumentando bastante também a incidência, né? Tem três coisas, assim, principais em relação ao aumento, né, dessas alergias. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quando os estudos, eles ligam para as pessoas e falam, o seu filho tem alergia alimentar e não tem alergia alimentar? 13% tem alergia alimentar, a frequência. Quando a gente vai fazer realmente o teste de provocação que a Carol falou, que é o padrão ouro, que a gente tem que fazer em todas as crianças para comprovar, essa prevalência cai para 1 para 3%. Então, tem muito overdiagnóstico de alergia. Só que, claro, as crianças estão ficando mais alérgicas de fato. Esse número de 1 a 3% já é maior do que há 20 anos. Então, tem essas duas explicações que fazem com que esse número esteja aumentando. E aí, não só o leite, como todas os outros alimentos. Teoricamente, qualquer alimento pode causar alergia, até um brócolis. Mas tem alguns que são bem mais frequentes. O leite, em todas as cortes, é disparado, seguido pelo ovo. E aí tem uma diferença entre os países. Tem muitos países, por exemplo, Estados Unidos, que o amendoim vem aí, o trigo é bem menos frequente. A soja, muito mais não IgE mediado para as IgE mediadas, né? Que a gente sabe que crianças que têm alergia a leite
não IgE mediada tem uma alta chance de reagir à soja, né, Carol? Geralmente, o nosso segundo alimento que a gente retira, se é uma criança que sangrou nas fezes, fez, sei lá, 2 semanas já e ainda está sangrando, a gente retira a soja. Vai para soja, né? Isso. E nas IgE mediadas é bem menos a soja e entra o ovo. Bom, todo mundo ouve, né, o tempo inteiro falando de alergia ao ovo. E a principal manifestação é durante a introdução alimentar. E é importante falar que nem sempre isso é na primeira exposição. Então, a criança lá comeu um ovinho pela primeira vez, um ovinho cozido, estava tudo bem, não teve nada. Segunda vez, foi comer um omelete, começou com um vermelhinho em volta da boca, todo mundo, tá, tudo bem, já melhorou rápido ali. A terceira vez que foi comer ovo, fez uma urticária generalizada, inchou a boca, inchou o olho, começou a tossir, coriza, vomitou, foi um auê. Então, o ovo está sendo cada vez mais visto como um alimento bem alergênico nessa fase. E aí que veio essa história de introdução precoce, porque antes a gente falava, posterga, depois de 1 ano introduz ovo. E aí um estudo bem importante, que é o estudo LEAP, mostrou pra gente, em amendoim, em crianças que têm alta chance de desenvolver alergia IgE mediada, ou seja, história familiar de alergia, ou dermatite atópica. Ele não avaliou crianças sem nada disso. E eles viram que reduziu muito a chance de reduzir, de apresentar alergia ao amendoim na criança que introduzia cedo. Tem algumas coisas metodológicas nesse estudo. Sim. Eles fizeram essas crianças comerem salgadinho de amendoim desde os 4 meses de vida. A Nutella. É um industrializado horrível, tem algumas coisas também éticas ali no meio, mas foi um estudo bem divisor de águas para todos os protocolos hoje do mundo, praticamente recomendam introduzir alimentos alergênicos a partir dos 4 a 6 meses de vida. Aqui no Brasil se recomenda a partir dos 6 meses de vida. É importante falar isso, não antes. Mas hoje, depois disso, vários outros estudos foram feitos para avaliar essa janela imunológica e é importante a gente falar que até hoje só existe essa evidência de que introduzir precoce para leite, para ovo e amendoim. Não existe isso. E a gente estendeu para os outros alimentos. A gente estende para os outros alimentos e a gente estende para crianças sem tipos de alergia. Não se sabe se isso funciona ou não. A gente acaba estendendo porque, ok. E uma coisa legal é que os estudos mostram que a gente parece meio doido, assim, de falar para a criança comer castanha e amendoim, né? O que os estudos mostram que as reações que acontecem, se a criança realmente for alérgica, as reações que acontecem nesse período, elas tendem a ser mais leves, não anafiláticas e não tem registro de reações fatais aí para fazer isso. Então, é por isso que a gente recomenda realmente fazer isso sem testes antes, sem fazer testes e tá certo, sabe? A literatura manda a gente testar mesmo. Mas a evidência existe para ovo e amendoim. Renan, e na prática, assim, tá? Tu comentou ali aquela criança que comeu ovo a primeira vez, tá tudo bem, depois ficou um vermelhinho. E aí a gente sabe que tem uns alimentos que fazem ficar um pouco vermelhinho, e aí tu deixa comer de novo. Na prática, o que tem que fazer? O que tem que fazer é, primeiro, ficar de olho se a criança tem uma possibilidade maior de ter IgE mediada. Se a criança tem dermatite atópica, abre o olho. Se a criança tem pais com asma, muito alérgicos, pais com dermatite, abre o olho que talvez esse vermelhinho não seja apenas uma dermatite de contato irritativa pelo alimento. Porque isso acontece em praticamente todas as crianças na introdução alimentar. E se a gente for testar aí para todo mundo, não dá certo. Então, importante também saber a diferença de um eritema, que é só um vermelhinho e que passa em poucos minutos, depois que tu limpa ali o alimento, acabou, melhorou, e uma urticária. É quando tem relevo ali. Quando tem lesão, fora da onde a criança tocou. A criança tem lesão em outros lugares, a criança está irritada, está chorando, ou tem algum outro sintoma associado. Esses são sinais de alerta que para essa criança eu não daria de novo o ovo, ou não daria de novo o alimento e testaria antes para confirmar se tem realmente uma alergia IgE mediada. Mas nas crianças que tem só um vermelhinho, assim, uma coisa... Falando na dermatite de contato, eu quero saber de ti, assim... Tem sido cada vez mais comum, isso na minha prática ali no consultório, tá? Banana, kiwi,
ou kiwi. E berinjela. Sim. Então, Tomate, morango, Morango. né? São... e aí é a alergia, de fato, que está aumentando desses alimentos? Sim, a alergia está aumentando bizarramente. A alergia à banana é uma coisa que a gente não via e hoje está assim. É a fruta que mais causa alergia e nessa introdução alimentar. Então, mas muitas dessas são apenas dermatite de contato. Então fica só vermelhinho, tu limpou, acabou, beleza? Vale a mesma orientação que tu comentou sobre o ovo. Vale a né? mesma orientação Vê o que tu histórico da comentou. família, vê o histórico da criança, se tem uma chance aumentada. Exatamente. E sintomas associados. Diferencia a vermelhidão de urticária. Isso, exatamente. E assim, o mais importante é que mesmo que você tá falando para introduzir esses alimentos alergênicos na família, você oriente a mãe o que deve ser feito caso alguma coisa aconteça. Exato. Entendeu? Porque muitas vezes eu vejo nessas... né, depois que vem pra mim com uma reação horrível... ninguém me orientou o que eu tinha que fazer na hora da crise. Aí eu não consegui falar com o pediatra, fiquei desesperada, foi um AUE, fez uma crise grave, tive que correr para o pronto atendimento. Então, assim, tudo bem, a gente está introduzindo um alimento alergênico, mas olha, tem um antialérgico ali, se acontecer tu me avisa, ou vá para o pronto atendimento se acontecer isso, isso e isso. Tem um planinho de ação ali. Então, orienta, tenha um papo com essa família que realmente pode acontecer, mas a evidência nos diz que é seguro e é necessário introduzir esses alimentos precocemente. Tu falando em plano de ação, né? Vamos falar agora, dessas crianças que têm documentada, têm alergia alimentar. Como é que a gente está aqui no Brasil de suporte, assim, dos próprios profissionais saberem manejar, da rede toda, né? Da escola, da família. Então, a partir do momento que eu, como pediatra, eu já digo, gente, é alergia alimentar, tem que ter um alergista junto, porque é potencialmente muito grave, né? Sim, essas alergias IgE-mediadas, depois a Carol pode falar desse manejo das não IgE-mediadas, a Bianca pode falar também dessa questão da escola, né, como que a gente pode fazer. Na IgE-mediada, hoje, o único tratamento que nós temos não mais, né? Mas o principal tratamento que a gente tem, o principal pilar do tratamento é a restrição. E aí tem que ter uma conscientização de todo mundo. De escola, tem que ter conscientização dos pais, dos avós, né? Que às vezes não acreditam na alergia ou que... E acham que é bobagem, acham que é aquela bobagem, acham que é criança com frescura, porque eu me criei no leite de cabra e aquela coisa toda. Exatamente. Então, essa conscientização toda, trazer todo mundo pra cá, fazer cartinha e escrever, vô, existe isso e é desse jeito que a gente quer fazer mesmo. Mas, hoje no Brasil, para alergias IgE-mediadas, para as reações leves e moderadas, a gente tem ali o antialérgico, a gente tem o corticoide, né? Para as reações moderadas, por exemplo, quando tem algum inchaço já, a gente opta por fazer o corticoide. Mas para as reações graves, que são as anafilaxias, o único tratamento realmente eficaz é o uso da adrenalina autoinjetável, que é a medicação que vai tirar a criança da crise até o antialérgico começar a fazer efeito. Porque o antialérgico vai fazer efeito ali uns 20 minutos depois. Se for uma reação grave, nesses 20 minutos, não dá tempo. Então, o que a situação hoje é que não tem aprovação nenhuma, não tem nenhum dispositivo aqui no Brasil comercializado e tem que ser feito por importadoras. Então, as famílias têm que entrar em contato com a importadora traz de fora, com um preço que varia entre R$ 1.200 a R$ 2.000 as 2 canetas de adrenalina. Então, é um custo elevado para muitas pessoas. Então, acaba que a gente fica muito refém disso atualmente. Não se recomenda formalmente pegar a ampolinha de adrenalina e dar uma seringa para a mãe e dar uma agulha. Porque, gente, imagina. Sim. Naquela situação, naquele contexto. Naquele contexto, você é uma mãe, não sabe aspirar, quanto que tem que aspirar, aquela confusão toda. Às vezes a gente vê alguns problemas no ambiente hospitalar, né? Imagina em casa. Muito, exatamente. De fazer a administração errada, da forma, da via errada. Imagina numa mãe que tá ali, entendeu? Então, assim, hoje o recomendado é fazer adrenalina autoinjetável. Se não tem como, orienta muito bem, pronto atendimento, vai viajar, olha onde é que tem um pronto atendimento perto, né? Porque muitas
desses escapes acontecem quando a gente sai da rotina. Porque ali claro. na rotina, Exato. beleza, a gente já tá Ambiente acostumado. controlado. Claro, Ambiente exato. controlado vai. Agora vai pra uma praia de Maragogi lá, não sabe o que tem no buffet do hotel e acaba entrando em contato com aquilo e tendo uma reação. Então sempre fica de olho se não tem adrenalina autoinjetável pra ir rápido ao pronto atendimento pra fazer o... Perfeito. No meu caso, não tem esse risco maior, né? Como é no caso da IgE mediada. Mas uma coisa que eu acho interessante comentar também é que os pediatras estão sabendo reconhecer mais as alergias e muitos já estão chegando para nós, para mim, manejados. Já começam a dieta, já que tu perguntou, né, como é que tá o cenário. As escolas também, porque como tem aumentado muito, né, as escolas estão com muitos pacientes alérgicos também. Então também tem tido um suporte bem legal nas escolas. Então, assim, isso eu tenho visto que o pessoal e os pediatras sabendo reconhecer, começando a dieta, já chegam para nós em dieta, então isso está bem legal, assim, bem difundido. Eu, como pediatra apaixonada que eu sou por introdução alimentar, a gente tem falado cada vez mais assim de reforçar com as famílias na introdução alimentar, né? Que a gente está criando a relação dessa criança com a alimentação e tudo. Eu queria que a gente discutisse aqui um outro aspecto que não é tão grave de risco à vida, mas é tão ruim quanto, que é o tanto de impacto que esse diagnóstico de alergia lá no início pode trazer para essa criança, né, nessa relação com a comida, que o alimento causa dor, que o alimento causa problema, que tem um monte de coisa que ele não pode comer, que os outros podem. E... Tem até, interrompendo só, tem estudos falando sobre isso, que uma criança com alergia alimentar, mesmo após essa alergia já estar resolvida, são crianças que podem, no futuro, ter mais dificuldades alimentares, distúrbio alimentar pediátrico, serem mais seletivas. Então, sim, isso pode impactar, sim. E queria que a Bianca comentasse um pouquinho esse aspecto de quando eles têm alergia alimentar. Eu sempre encaminho, né, ou para gastro ou para o alergista, mas a importância de ter um acompanhamento mais de perto também com a nutricionista, né, tanto nutricionalmente quanto que é importante, que tu pode conversar, quanto nessa relação com a alimentação, né, e com a comida. Sobre as alergias, assim, é muito importante. Eu tenho feito esse trabalho junto com as famílias que acompanham comigo na introdução alimentar, que é listar os alimentos com potencial alergênico maior, conversar sobre o histórico familiar. E eu reforço para eles, porque às vezes a gente fica em contato mais direto, né? Pelo celular e tudo mais, então eles acabam recorrendo a mim quando a criança tem uma reação. E eu sempre explico para eles, assim, nesse momento a gente interrompe a oferta do alimento e a gente precisa avaliar com um profissional especialista nisso, né? O nutricionista, ele não pode indicar nenhum antialérgico, né? Não é do nosso escopo, então a gente precisa ter, em primeiro lugar, um contato com o próprio pediatra da criança para ver o que pode, né, ofertar de medicamento específico e tudo mais. Mas eu também reforço a importância de não ficar testando, né? Vamos testar de novo para ver o que é. Daqui a pouco a gente tem um quadro completamente desagradável e evitável porque a gente resolveu testar porque acha que não dá nada, porque é só alimento, né? E às vezes o alimento pode ser, sim, nesses casos, um vilão. Mas sobre essa questão de acompanhar e de mostrar para os pais a importância de uma alimentação variada, de variar texturas, a gente tem que pensar e olhar mais atento quando essa criança vem com um diagnóstico de APLV, por exemplo, ou que, né, Bianca, a gente vai começar, depois de um tempo de introdução alimentar, eu vou começar a testar de novo, comer alimentos com leite, para ver como é que reage. Então, a gente fica atento a essa criança porque são crianças que tiveram um registro de desconforto ao se alimentar, né? A gente não consegue dimensionar o quanto isso foi registrado no cérebro, o quanto a criança criou uma aversão daqui a pouco, né? Porque se alimentou e teve um desconforto. Então, às vezes, eu recebo as crianças com 3 anos, né? E que a família traz como relato de que não come bem desde a introdução alimentar, mas chega para o profissional com uma dificuldade alimentar só com 2, 3 anos. E a gente vai ter que ter uma equipe muito maior para dar conta disso tudo, né? A gente vai ter uma criança com, de fato, uma dificuldade alimentar instalada há muito tempo. Então,
O nutricionista ele vai ter esse papel não só de escolher melhores combinações nutricionais, né? Porque isso ninguém nasce sabendo. O quanto eu tenho que ingerir, que alimentos eu tenho que escolher para que o meu filho tenha um aporte nutricional melhor, para que tal nutriente combine com outro nutriente, a gente não fique oferecendo mais do mesmo, né? Não só por isso, mas para que a gente tenha um suporte em relação a essas questões de orientação. Eu quero fazer deixar aqui um alerta para as famílias, porque muitas famílias querem o suporte do nutricionista e acabam mantendo a criança com a orientação do nutricionista do pai ou da mãe, né? E às vezes esse nutricionista ele entende de alimentação adulto. E aí quando a gente recebe essa família, porque a gente começou a introdução alimentar com orientação da nossa nutricionista, que cuida da nossa dieta e tudo mais. Aí, às vezes, a gente vê coisas inadequadas ou orientações como oferecer alimentos com potencial alergênico fora da janela imunológica, ou só a partir de 1 ano, como a gente ainda vê muito recorrente, né? E aí, reforçar que o período da janela imunológica que a gente fala, que vai dos 6 aos 9 meses, e o quanto ter um profissional atualizado o suficiente para saber e também para dizer, isso aqui já fugiu da minha alçada, né? Porque eu recebo fotos, assim, a criança entrou em introdução alimentar, eu recebo fotos direto. Bianca, isso aqui pode ser uma alergia alimentar? A minha resposta é sempre essa, tudo pode. E pode, sim, ser uma alergia alimentar. Aí, o que eu faço? Não oferece mais, né? Entra em contato com o pediatra e já marca um alergista, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu não tenho como te dar esse suporte, né? O meu papel termina aqui. Então, quando a família está amparada com vários profissionais, e são profissionais atualizados, a chance dessa criança manter, e agora a gente vai chegar finalmente na questão, né? Da criança ter uma boa relação com a alimentação no futuro, ela é muito maior. Né? Então, assim, não negligenciem as dores, os desconfortos das crianças, porque isso pode hoje não ser algo realmente evidente, um problema evidente, mas mais para frente, daqui a pouco, a gente vai ter uma criança com dificuldade alimentar, uma criança que come com medo, né? Ou que não come né? Não é que come com medo, mas não come, não chega nem a comer, porque tem medo de sentir dor. E isso é muito recorrente, assim. 1 vez por semana, pelo menos, eu atendo uma criança com uma dificuldade alimentar e que quando a gente vai investigar lá a história, teve um quadro de alergia, tem um histórico de alergia, mas recebeu alta. Ela já tem mais de 2 anos que recebeu alta. Sim, mas isso a gente está falando de crianças que já estão com a sua alergia resolvida e a alimentação supostamente estabelecida, mas aí fica naquelas, criança é assim mesmo, criança é difícil para comer, vai melhorar daqui a pouco, chatinho para comer, daqui a pouco melhora, é uma fase, vai passar. Tem fases que nunca passam, né? Então, evitem ter que esperar as fases passarem, porque às vezes elas não passam, né? A gente tem a participação agora, uma participação muito especial, assim. Isso tem sido frequente aqui nos nossos episódios, né? Sempre o aspecto da saúde emocional, assim, eu digo para Sabrina, nossa psicóloga, que ela tinha que estar em todos os episódios. Concordo. E hoje, de novo, ela está aqui e ela está de uma forma ainda mais especial, porque ela está como psicóloga para trazer esse aspecto que a gente comentou do impacto de uma alergia também na saúde mental da criança e da família, né? E também como paciente, né? Ela é mãe do Heitor, de 3 anos, que tem uma alergia importante ao ovo. Pacientinha do Renan, né? Renan, que ele é meu paciente também. Foi difícil, então ela sofreu bastante, teve dificuldade de controlar essa alergia. Então, hoje ela vai participar aqui com a gente como psicóloga, mas especialmente também como mãe de um menino alérgico que sofre bastante com essa alergia. Oi, gente! Que mesa bonita, né? Quando eu fiquei sabendo desse tema e fui convidada para fazer esse pequeno comentário, essa pequena participação, me senti bem honrada. Eu queria falar como psicóloga e como mãe de uma criança alérgica alimentar, né? O que eu percebo em relação a esse grupo e a essas famílias é que muitas das vezes um diagnóstico de alergia alimentar causa muita angústia, muita ansiedade. A depender da criança,
Isso também traz transtornos, né? A criança fica com medo, a família fica com medo, e esse tema está sempre presente, né? Eu acho super importante um acompanhamento psicológico com bons médicos, né? Alergista, gastro, nutri, mas também acho importante o cuidado da saúde mental, porque há uma tendência muito grande em famílias com casos de alergia de uma diminuição nas questões de socialização, né? De não saber como agir, de ansiedade. Quando a gente está amparado e a gente sabe o que fazer em caso de emergência, a gente fica mais tranquilo, né? Ou quando a gente é orientado sobre opções de alimentos, né, que possam substituir. Eu lembro que quando a gente começou a ir em festinhas, eu comecei a carregar as marmitas, assim, né, para ter uma opção. E às vezes o meu coração partia quando meu filho queria comer alguma coisa e eu dizia que ele não podia, mas a gente sempre falou disso muito abertamente em casa, né? Você não pode comer, no nosso caso é o ovo, você não pode comer ovo porque o ovo te deixa dodói, mas tem várias outras coisas que você pode comer. Hoje ele é muito apropriado disso, hoje ele pergunta antes de comer alguma coisa se aquilo tem ovo. E uma das coisas que eu acho muito importante tem a ver com as questões das escolas, né? As escolas precisam ser informadas sobre isso, as escolas precisam saber o que fazer. Isso foi uma conversa muito importante que a gente teve em casa quando a gente precisou levar o Heitor para a escola, né? Eu me sentia muito insegura, eu tinha muito medo do que poderia acontecer se ele acidentalmente comesse um alimento que não tivesse, que contivesse ovo, né? Contivesse, ai gente, me deixava muito insegura. Como é importante, por exemplo, as escolas em que as crianças ainda não conseguem falar ou não, né, nas crianças menores, escolas com pré-escolares, de, por exemplo, terem a regra, né, da criança não poder levar alimento de fora, porque daí a escola consegue ter um controle melhor, né? Hoje eu me sinto super segura com a escola onde meu filho tá, até mesmo por essas regras, né? E por elas saberem, a gente ter a cartinha do alergista, que no caso é o Renan, ter a cartinha do alergista explicando o que fazer, ele ter o kitzinho dele, né? Mas muito eu falei na minha terapia para poder lidar com essa questão. Hoje a gente... e como é importante, inclusive, as pessoas que se relacionam com essas famílias também poderem trabalharem com a questão da inclusão, porque apesar de eu sempre levar minha marmitinha, porque eu tenho medo, né, dele não ter uma opção de comida gostosinha, enfim, que ele possa comer nas festinhas, a gente nunca precisou usar as marmitinhas, porque sempre, eu até me emociono, sempre tem opções muito boas. As famílias que nos conhecem, nos convidam para as festas, sempre tem opções muito boas para o Heitor poder comer. Né, assim, ele, por exemplo, ele sabe que ele não pode comer o bolo grande, ele diz, né, o bolo grande eu não posso comer, mas o bolinho sem ovo eu posso, o bolinho sem ovo ele nomeou brigadeiro. Então, como que a questão da alergia alimentar, ela não passa só pelas questões gastrointestinais e imunológicas e tudo mais, né? Existe aí também muito do emocional, do social, do desenvolvimento dessa criança, da segurança dessa família. E que bom que hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Tanto do ponto de vista técnico, muitos profissionais que nos orientam bem, nos deixam seguros, como de alimentos mesmo, né? Que substituem os alimentos que as crianças têm alergia. Esses dias estávamos lendo um livro, inclusive, né, de uma criança que é alérgica ao ovo, né, da Kátia Pacheco, inclusive. Ela escreveu esse livrinho, o Heitor adora, porque ele se vê no Alegrinho. O Alegrinho é um menino que tem alergia ao ovo. Então, como é importante a gente ampliar essa discussão também para os efeitos psicossociais da alergia alimentar, né? Então, eu joguei esse tema também aí para vocês, para a gente poder discutir um pouco mais. Um beijo. Maravilhoso. Arrasou.
A Sabrina é demais. E o Heitorzinho, a gente aqui que convive mais, a gente, cada fala dela, a gente via o Heitorzinho cuidando, amado. Os livrinhos dessa Kátia Pacheco são muito bons. Muito bons. Muito legais, São muito né? legais. Uhum. Como é importante a gente ter essa empatia, né? A gente comentou dos avós que diminuem lá, diz que é bobagem. E não é bobagem. Cada vez que tu fala que é bobagem, aquela família sofre mais ainda, né? Porque vê o quanto que tem que lutar contra isso. E essa fala da Sabrina ficou perfeita. Tu acha, Renan, que tu vem, na tua prática, né, as crianças alérgicas estão concentradas lá contigo. Tu vê que me parece que a Sabrina é um padrão ouro, assim, né? Ela Total. é muito orientada, o acompanhamento que ela tem, a saúde mental, a relação dela com o Heitor. O que tu vê na tua prática, assim? Ainda tem, infelizmente, muito sofrimento, porque não há esse reconhecimento da importância da alergia. Muito, Antônio. Muito. E, às vezes, eu quero até levantar uma outra questão, que é os pais super protegerem essa criança e fazerem restrições, às vezes, desnecessárias, ou, às vezes, os pais não estão completamente habituados com aquilo e, por medo, eles fazem algumas coisas que vão ter consequências para o futuro, consequências no ato de comer da criança, né? E transformar esse ato algo com medo, algo perigoso, e não um ato prazeroso, um ato comum que é para ser no dia a dia. Então, eu vejo muitos pais, assim, a criança tem que ser igual o Heitor e a Sabrina, entendeu? A criança tem que entender que, sim, ela precisa fazer a restrição, mas ela tem que viver normalmente, ela tem que brincar, a gente tem que possibilitar que essa criança seja uma criança e não seja uma alergia. Ela não é uma alergia ao ovo, ela não é uma alergia ao leite, ela é a criança, então ela tem que ser criança. Ela não é o seu diagnóstico, Ela né? não é o seu diagnóstico. Então, existe vida por trás. Parece um clichê, né? Mas existe vida real, assim, com todos esses acompanhamentos aí. Eu não posso deixar de comentar também, nesse tema de alergia alimentar, o que vem de forma recorrente, assim, tanto nas redes sociais quanto na minha prática clínica, que são crianças que não têm um diagnóstico de alergia e vêm com diversas restrições alimentares, tá? Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Acho que quando vocês falaram do estudo, já deu para ter uma ideia, né, de que isso não é tão inocente assim, a gente sair cortando alimentos, excluindo alimentos da nossa vida alimentar, né? Mas, assim, o que eu vejo ainda acontecer? Crianças que chegam no consultório sem receber leite derivados, porque aumenta muco, segundo, né, alguém falou, algum outro profissional falou. A criança que exclui o glúten, que a família exclui o glúten, porque o glúten é um vilão. A criança que não come um monte de coisa que tranquilamente caberia numa dieta normal de uma criança que não tem diagnóstico, e que a gente está transformando alimentos que não teriam risco nenhum para uma pessoa que não tem alergia. A gente está mostrando para a criança que tem alimentos que estão lá na categoria de vilões, porque a gente tem um monte de informação ruim espalhada por aí. Então, talvez vocês, assim como profissionais especialistas nisso, possam alertar essas pessoas, essas famílias, de que talvez não seja essa a melhor opção, da gente sair cortando alimentos das crianças sem um respaldo científico, sem um respaldo de quem entende do assunto. Não, o glúten agora é um vilão, né? Demonizaram, a gente brinca, na moda agora o glúten é um dos que tá, um dos o vilão do momento, que está sendo demonizado. E eu sempre converso com as famílias e falo, né? Se tu não tem um paciente que tem doença celíaca, que não é alérgico a glúten, que também são coisas diferentes, né? Não tem por que fazer essa restrição na dieta da criança. E assim como todos os outros alimentos, e às vezes também até acontece isso, é uma criança que já até tem a alergia à proteína do leite de vaca, é alérgica, mas aí as famílias começam a fazer outras restrições, né? Tá tudo indo bem, mas eu vou às vezes chegam já para mim. Eu já tirei o ovo, eu já tirei a soja, eu já tirei a proteína do leite, Já tirei o amendoim. já tirei o amendoim, as nuts. Então, assim, não. Então, nós vamos reintroduzir devagarinho cada um desses grupos para ver se a criança vai ter alguma reação mesmo, né? Então, as mães dos alérgicos ficam muito com medo
né, de reações, enfim. Então, às vezes, já vai fazendo retiradas sem necessidade. E o glúten é um deles também agora que... E aí, eu sempre tento, né, explicar e trazer as questões científicas, né? O que é uma doença celíaca, o que tem alergia ao glúten também, que não é um alimento que precisa ser retirado. Se tu não tem nenhuma evidência que a criança tenha algo relacionado com aquele alimento, mas sim, tá bem na moda isso agora. Restrição alimentar é um tratamento. E tratamento se faz para quem tem a doença. Para quem tem diagnóstico. Pronto. Tem que fazer diagnóstico para tirar o alimento. Exato. E um outro ponto é traço, né? Que traço é uma coisa polêmica que, assim, quando fala o grupo no WhatsApp já vira uma loucura, porque tem que trocar todas as panelas de casa, desinfectar tudo. A gente sabe que nem todas as crianças vão ter reações com traços, né? Na verdade... E aí eu pego esse gancho principalmente para as minhas crianças principalmente para da Carol, mediada. Exato. Porque eu não estou usando o sabonete que tem leite, eu não estou usando o produto tal que tem leite, eu tirei todas as panelas da minha casa e comprei tudo novo. Eu digo, pessoal, não é necessário, né? Claro que algumas crianças vão ter uma reação. Sim. Principalmente falando da IgE mediada, né? Mas eu sempre oriento isso também para as minhas... E porque daí eu digo também, no grupo de mães com crianças com alergia, tu tem a criança que já fez anafilaxia e tu tem a criança que tem uma cólica, né? Que a gente falou antes. Então, tu tem que saber diferenciar isso também, né? Então, isso é importante a gente ressaltar também. Que não são todas que tem que tirar... produto de limpeza, de higiene, desculpa. Reformar a cozinha. Trocar toda a cozinha, enfim. Exato. Até porque isso tem um impacto muito importante na qualidade de vida dessa família, né? É um caos total fazer isso. Então, fazer restrição realmente só quando tem diagnóstico e guiada por algum profissional que está te falando como que deve ser feito. Perfeito. São muitos aspectos, né? E a gente se dá conta que tudo que a gente... fizer ali com a criança tem um impacto, né? Lembrar que tem um impacto. Pode ter um impacto e aí não é totalmente inocente dessa forma. A gente já está se encaminhando para o fim. E a gente está... É uma troca maravilhosa. Posso só sugerir uma coisa para a gente falar? Renan, que eu acho que é importante, a questão dos exames positivos, que a gente chega muito... Eita, sim! Eu ia dizer que a gente está se encaminhando para o fim, mas para a gente tentar retomar se tem alguma coisa faltando, e essa é importantíssima. Isso chega muito para mim, uma criança com suspeita de alergia, que não tem nenhuma manifestação IgE mediada, e aí o pessoal pede as IgEs, vem uma IgE positiva para caseína, vem uma IgE, aí já tiram o leite, às vezes nem tem nenhuma reação, nem suspeita de uma alergia não IgE. Então, eu acho que isso é importante comentar também, né? Eu sempre falo. Alergia é exame positivo e reação clínica positiva. Aquela pergunta bem óbvia, assim, se trata o exame ou o paciente? Exato. Isso não vale só para alergia, se vale para muita coisa. Se tu tá desconfiando de uma alergia não IgE mediada, tu não tem por que pedir IgEs. Então, isso é importante a gente ressaltar aqui também, né? E muitas vezes... se pede por algum motivo a IgE vem positiva, tu nem tem uma criança que tenha clínica ou, enfim, questões compatíveis com a alergia, né? E as crianças já vêm com a exclusão para nós. E aí é o que, né? Eu queria saber se era alérgico ao leite e eu vi ali pelo exame que é alergia a leite. E aí o que a gente vê é que o exame positivo, quando eu não tenho uma clínica positiva para IgE mediada, ou seja, a criança não tem inchaço, não tem vermelhidão, não tem dermatite atópica, não tem nada. Ela tem só sintomas não IgE mediados, gastrointestinais. Aquele exame ali não quer dizer absolutamente nada. É o que a gente chama de um falso positivo? É um falso positivo, é a sensibilização sem alergia. Tá? Então, são assim, raríssimos os casos que a gente tem algumas situações bem pontuais que nas alergias não IgE mediadas a gente pede exames. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esses exames são pedidos de forma não adequada. Outra coisa que acontece muito também é uma criança tem um sangramento nas fezes, tem uma diarreia, tem um refluxo. Daí pediram o exame e veio negativo, então ele não tem alergia. Isso, da mesma forma, exatamente. Na minha forma não IgE mediado, o exame vai vir negativo. E exame de GG
Não tem valor nenhum para diagnóstico, nem para tratamento, nem para acompanhamento. Então, aqueles exames, aqueles painéisões que fazem 200 alimentos para ver, exame de GG, biorressonância, não adianta. Eu nunca vi uma biorressonância que venha negativa nem para leite, nem para oleaginosas e nem para trigo. Todos eles vêm. E soja. Então, assim, não tem evidência científica até o momento que isso seja relevante para fazer o diagnóstico. Não faça. Porque, como a gente falou, que alguns profissionais já estão preparados, alguns outros mandam milhões de exames e aí, às vezes, eles chegam na consulta com a Nutri também. Ó, Nutri, aqui estão os exames dele, ó. Aí aquela criança com selênio, múltiplas... Tudo. Dosagem de selênio. Todos esses, né? Aí vem a criança múltiplas alergias. Vocês imaginem a cabeça da Nutri nessa hora. A criança tem 4 anos, múltiplas alergias. Eu pego os exames, todos os reagentes, todos, né, tiveram ali um positivo. Aí eu fico pensando... Não tem alimento para tratar com essa criança. Não, e porque é importante a gente falar também que a alergia é uma coisa reprodutível, né, Renan? Tu teve uma reação, será que foi do leite? Mas eu tomei leite, comi coisas com leite milhares de vezes depois eu não tive essa reação. Às vezes tem, às vezes não tem. Não tem Exato. Como, né? Já fica e alerta. Aí tu vem com esse monte de... Foi pedido IgE para tudo e tirou tudo da criança e, enfim, tá sendo... Eu pego muitos casos assim, né? É porque existe essa cultura, né, de um exame, de um monte de exame, quanto mais coisas forem solicitadas. E é uma das primeiras coisas que as famílias querem. E me perguntam muitas vezes, mas não tem exame para fazer? Não, o nosso diagnóstico é clínico. E Gente, que conversa importantíssima, né? Agora, como encerrando, eu até acho assim que, né, como é importante para famílias, como é importante para os profissionais, como é importante para escolas, como é importante para todo mundo que lida com crianças e com alimentação, né? E estar atento e estar empático com tudo que está envolvido com aquilo ali e estar alerta também, preocupado, é fundamental, né? Muito bom. Quero agradecer demais a presença de vocês. Vocês são muito excelentes no que fazem. A fala foi fantástica, contribuíram demais. Quero convidar todo mundo que assistiu a deixar comentário aqui, contar pra gente o que achou, compartilhar com aquela pessoa que pode curtir e precisar dessa conversa também. E muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, foi ótimo, eu adorei. Eu tava super nervosa. Espero gente, que tenha eu acho que tem ainda pano pra manga pra gente fazer um Alergias Alimentares 2. O número 2. Nossa, se deixar, a gente fala aqui o dia inteiro. Muito bom. Mas muito bom, gente. Foi um prazer dividir a mesa com vocês. Foi ótimo mesmo. Muito legal. Aprendo muito com vocês e Imagina, é muito legal aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo.